Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje eu resolvi fazer esse papo extraordinário porque acontecimentos inusitados e extraordinários aconteceram também e muita gente foi dormir preocupada e muita gente foi dormir eufórica. O que aconteceu? A gente teve a CPI ontem, onde um funcionário do Ministério da Saúde, que é um ex-militar, se envolveu com outros militares numa suposta compra de vacinas com superfaturamento, com propina. Pois bem, isso está sendo discutido na CPI, além de se confirmar a responsabilidade do presidente da República e do seu governo nesse morticínio que nós temos aqui no nosso país. Em dado momento, o senador Omar Aziz, ele fez um comentário diante de estar ali diante de um ex-militar e de outros militares envolvidos nessa história, de que uma banda podre dentro das Forças Armadas estava dentro do governo Bolsonaro fazendo coisas erradas. Uma banda podre dentro ou egressa das Forças Armadas. Bom, o senador Omar Aziz, ele tem o direito de fazer essa observação? Ele tem, porque ele é senador da República e o artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas palavras, opiniões e votos. O senador, em nenhum momento, ele pregou a quebra das instituições, a quebra de hierarquia, a quebra de disciplina, ele pregou a destruição dos poderes da República ou insubordinação de qualquer ordem, insurreição de qualquer ordem. Então, qual é o problema de um senador da República emitir uma opinião? Como qual é o problema de qualquer cidadão brasileiro emitir uma opinião sobre servidores públicos? Porque os militares do nosso país, eles não são deuses, eles são servidores públicos, só que têm fardas, usam fardas, assim como os servidores civis têm que ser criticados quando fazem alguma coisa errada, os servidores militares estão sujeitos a esse tipo de crítica também. Todas as pessoas dos poderes da República, dos três poderes. Mas parece que tem muita gente que não entendeu o que acontece no nosso país e como a Constituição determina que algumas instituições devam funcionar. Aqui o artigo 142, que muita gente lê de uma forma absolutamente errônea, diz que compete às Forças Armadas, além da defesa da pátria contra agressões externas, contra qualquer tipo de invasão, ameaça à nossa soberania, eles devem garantir também que os poderes constitucionais sejam respeitados, poder legislativo, judiciário, executivo. Só isso, não existe nenhuma outra atribuição às Forças Armadas previstas constitucionalmente. Ela tem ali as suas disciplinas e as suas normas internas de funcionamento, mas isso nem de longe coloca as Forças Armadas num superpoder acima dos poderes constitucionais. O que determina a longevidade de uma nação, de uma pátria, é seu modelo constitucional. É o respeito às leis, os respeitos que são praticados de uns para com outros dentro de um Estado, dentro de um território, dentro de uma sociedade. Pois bem, e aí a gente teve uma nota, que foi uma nota muito sui generis, emitida pelo Braga Neto. Essa autoria a gente dificilmente saberá quem foi que escreveu essa nota, mas o general Braga Neto, como ministro da Defesa, se mostrou bastante indignado e foi às redes, publicou junto com os ministros militares também do Exército Marinha Aeronáutica uma nota, que parecia uma nota muito próxima da cabeça de um adolescente que não conhece o respeito às leis. Gente, infelizmente aqui no nosso país, muitas pessoas têm uma visão sobre as Forças Armadas que é muito distorcida. Muito em função da participação das Forças Armadas num golpe que a gente teve a partir de 64, na chaga que as torturas, as ilegalidades, os arbítrios deixaram, e muita gente ainda tem um respeito pelas Forças Armadas. Existe uma parcela que tem um temor de elas voltarem fazendo alguma coisa fora dos limites constitucionais e algumas pessoas, obviamente, têm respeito, como devemos ter respeito por todas as pessoas. Mas eles também devem respeito à sociedade. Onde é que eles não estão entendendo isso? O fato de alguém ser um servidor público militar não confere uma condição de superioridade a qualquer outro ser humano. Todos nós devemos respeito mútuo uns para com os outros. E os militares, assim como servidores públicos, servidores civis, eles estão sujeitos a críticas e estão sujeitos também a respeitar todo cidadão. Eu, como cidadão, não posso criticar o senador Omar Aziz? Posso.
Posso criticar o Lira, presidente do Congresso, presidente da Câmara, do Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eu não posso é atingir a honra pessoal. O que eu não posso é pregar golpe. O que eu não posso é pregar crimes que estão na Lei de Segurança Nacional. Isso eu não posso. Mas fazer a crítica é uma possibilidade, é um direito que nós temos que a gente tem que exercer. Evidentemente, muitas pessoas, com essa nota que foi emitida pelo Braga Neto, acharam que hoje de manhã cedo nós acordaríamos com trompete e que militares estariam marchando para prender jornalistas, escritores, cineastas, fechando televisões, rádios, fechando o Congresso Nacional, prendendo deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores, enfim. E que a gente teria no nosso país, enfim, uma ditadura tropical comandada por uma espécie de Kim Jong-un dos trópicos, né? E que seria chamado por essas pessoas de mito para cima e para baixo. Então são muitas distorções, a gente tem que botar um freio de arrumação, muita calma nessa hora, parem com esse delírio. Porque um que delirou muito fortemente, que foi esse Daniel Silveira, o deputado fortão, ele está numa situação de total humilhação, né? Diante das bravatas que fez e outras pessoas também que tentaram ultrapassar os limites da Constituição. Mas o general Braga Neto ficou muito ofendido. Ele não se ofendeu quando o Paulo Guedes, numa reunião ministerial do dia 22, espinafrou, né, o general que estava ali com um plano chamado Pró-Brasil, e até hoje ninguém sabe onde o general Braga Neto enfiou esse plano. Fato é que esse plano não foi para frente, o general foi devidamente humilhado pelo Guedes. Eu peguei só uma fala aqui, deixa eu ver se está no ponto aqui, de como o ministro Guedes humilhou o general Braga Neto, chamou ele de uma pessoa intelectualmente desprovida, né? Vamos ver se é isso mesmo, vamos acompanhar aqui. Presidente, era só isso. Vamos dar a palavra ao Paulo Guedes, que, com todo respeito aos demais, acho que é o ministro mais importante nessa missão aí. Eu queria fazer a primeira observação, é o seguinte: não chamem de plano Marshall, porque revela um despreparo enorme. Não, isso aqui foi só... Então, quando se falou em plano Marshall, o Brasil é um nome espetacular. 10.000. Plano Marshall é um desastre, porque revela despreparo nosso. O plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um... Gente, o Braga Neto era para ter chamado o Paulo Guedes no braço aí, depois ter sido chamado de despreparado, né? Mas ele ficou quietinho, não falou nota nenhuma. Quando o Daniel Silveira disse que queria implementar o AI-5 aqui no nosso país, a quebra institucional, ele também não falou nada, né? Mas aí comandou uma nota que, enfim, mexeu com o emocional de muitas pessoas. E a gente tem que analisar isso com muita frieza, muita tranquilidade, né? Vamos aqui a nota aqui. A nota diz o seguinte: o ministro de Estado da Defesa, comandante da Marinha, Exército e Força Aérea repudiam veementemente as declarações do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, desrespeitando as Forças Armadas e generalizando esquemas de corrupção. Olha só. General, o senhor está de brincadeira? É preciso ser Camões, é preciso ser especialista nos Lusíadas, é necessário ser conhecedor da obra de Fernando Pessoa para perceber que não foi isso que aconteceu? Qual o objetivo de estar transmutando as palavras do senador? O senador, inclusive, certamente ele já deve ter explicado qual foi o sentido e não foi de generalizar. Foi uma nota totalmente intempestiva, foi uma coisa de estudantes secundaristas que não têm o que fazer e que estão colocando uma nota cujo propósito só pode ser constranger e ameaçar a opinião pública de uma maneira geral. Então vamos seguir aqui. Essa narrativa afastada dos fatos, quando vem essa expressão, essa narrativa, isso parece nota feita pelo Carluxo e mandada lá para o general Braga Neto. Afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. Olha, acusação infundada? Então, ex-militares abrem empresas, vão negociar vacina, vão tomar chopinho em restaurante, negociam propina, isso é uma coisa infundada. 530 mil cadáveres no nosso país não são fatos suficientes para, no mínimo, os senhores ficarem corados diante do que está acontecendo, ao invés de quererem fazer uma nota? Aí vamos lá.
A Marinha do Brasil, o Exército e a Força Aérea Brasileira são instituições permanentes do povo brasileiro. Beleza, pertencentes ao povo brasileiro, eu faço parte do povo. Logo, os senhores também pertencem a mim. Então, os senhores devem respeitar a mim, me respeitar enquanto cidadão, enquanto uma pessoa que tem o direito constitucional de fazer críticas ao comportamento que os senhores estão tendo junto com o governo Bolsonaro. Pois bem, pertencentes ao povo brasileiro que gozam de elevada credibilidade junto à nossa sociedade. Olha, há controvérsias. Os senhores já tiveram mais credibilidade até entrarem no governo Bolsonaro. Quando os senhores se confundiram com o governo Bolsonaro nesse genocídio, quando os senhores começaram a virar sócios da entrega da Petrobras, da Eletrobras, do nosso parque hidrelétrico, das nossas reservas hídricas, quando os senhores ajudaram a fatiar os correios para serem entregues, os nossos gasodutos, quando os senhores ajudaram a ceder a base de Alcântara para operações de governos estrangeiros ou de governos estrangeiros, onde é que estava o patriotismo? Onde é que estava aí a proximidade com os interesses nacionais e a credibilidade? Para onde é que foi? Onde é que foi a credibilidade com as queimadas que estão tendo aqui no nosso país, com a operação que as Forças Armadas poderiam desempenhar contra o garimpo ilegal, contra a invasão de reservas indígenas, contra a destruição das nossas riquezas, contra a contaminação de mercúrio do nosso rio? Onde é que os senhores estavam? Quando os índios estavam morrendo de Covid para cima e para baixo? Onde é que estavam os militares protegendo essas tribos que já tem mais de 1.000 mortos por conta da Covid? Bom, por fim, as Forças Armadas, ciosas de se constituírem fator essencial da estabilidade do país. Fator essencial da estabilidade do país? Onde é que está escrito isso, general? Tem algum lugar que está escrito isso? Ou é invenção da tua cabeça? Em que lugar do mundo Forças Armadas são um fator essencial? Na Inglaterra, sim, nos Estados Unidos, na França, no Paraguai, na Coreia. Onde é que as Forças Armadas funcionam com esse papel de ser uma instituição essencial à estabilidade do país? Pauta-se pela fiel observância da lei, ainda bem, vamos respeitar a lei. E, acima de tudo, pelo equilíbrio, ponderação e comprometidas desde o início da pandemia Covid-19 em preservar e salvar vidas. Isso aí não dá, né, general? Os senhores estão preservando vidas com 530 mil mortos. Se os senhores estivessem preservando vidas, os senhores teriam falado com o presidente da República: presidente, o senhor tem que comandar a nação, o senhor tem que juntar os prefeitos e governadores, o senhor tem que evitar que as pessoas se contaminem, o senhor tem que defender a vacina, o senhor tem que buscar a vacina, o senhor tem que dar exemplo, o senhor não pode estar andando de moto para cima e para baixo, o senhor não pode estar fazendo aglomerações, o senhor não pode estar prescrevendo remédios que não servem para absolutamente nada. Então, se os senhores tivessem respeito com o cidadão brasileiro, nós não teríamos essa montanha de mortos que temos aqui no nosso país. Vocês não teriam permitido que um general paraquedista incompetente virasse ministro da Saúde numa guerra biológica, numa guerra de saúde, numa guerra sanitária. Assim como os senhores seriam irresponsáveis se deixassem um médico comandar tropas brasileiras num conflito armado, um motorista de ambulância, um enfermeiro, que são pessoas essenciais no combate à pandemia, mas que à frente das nossas Forças Armadas certamente não teriam condições nenhuma. Então os senhores se omitiram para ganhar um contra-cheque mais gordo, como a gente está vendo nos decretos presidenciais. Onde é que está a ética dos senhores? Onde é que está a moral? Isso não é também uma espécie de corrupção moral? Como é que os senhores acham que podem fazer uma crítica ou fazer algum tipo de ameaça a um senador da República eleito pelo povo brasileiro? Os senhores são melhores do que o senador? São melhores do que os cidadãos brasileiros? Bom, vamos seguir em frente aqui. As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Olha só, os senhores não aceitarão qualquer ataque. O que é um ataque? Os senhores farão o quê? Dava para colocar na nota? Nós não aceitaremos que nós vamos quebrar a Constituição, vamos prender, vamos arrebentar, vamos torturar, vamos sequestrar, vamos desaparecer, vamos degradar, vamos processar. O que é que os senhores não vão aceitar? Dá para explicar um pouco mais para a gente entender se isso é uma nota responsável, se isso é um delírio de estudante secundarista que não amadureceu até hoje, de estudante de escola militar de primeiro grau que não amadureceu até hoje, e se acha capaz de ameaçar qualquer cidadão como se fosse um miliciano mandando cartinha para os moradores de uma comunidade desprotegida para pagarem lá a contribuição no final do mês? Então, gente, muita calma nessa hora. Eu não estou querendo também ofender ninguém, não. Mas nós temos o direito, como cidadãos, de chegar e dizer para essas pessoas: ó, meu amigo, olha só, você está tomando muito chá de cap. O senhor não é mais do que eu. Se é homem, o senhor não é mais homem do que eu.
Se a mulher não é mais mulher do que eu, o senhor não é mais ser humano do que ninguém aqui no nosso país. O senhor é um servidor público, o senhor tem que respeitar muito a condição de cidadão enquanto pessoas que exercem o seu direito constitucional de fazer críticas. Onde é que está a incompreensão dessa história? Os senhores estão convivendo muito com o Bolsonaro e o Bolsonaro está criando perturbação no juízo dos senhores. Os senhores estão esquecendo que os senhores têm que respeitar a lei, o senhor tem que respeitar o nosso país. E por conta disso, gente, a gente não tem que ficar com receio, não. A gente tem que começar a mostrar para essas pessoas que elas têm que ter muita calma nessa hora. Que o Brasil não é só deles. Eles não são donos do Brasil. Eles não são os nossos pais. Eles não são os nossos tutores. Eles são tão brasileiros como nós. Assim como nós devemos respeito a todos eles devem muito mais respeito a nós enquanto cidadãos. Porque nós, em última análise, é que estamos garantindo a sobrevivência pecuniária, o soldo de cada um deles. Eu fico por aqui, gente, e desculpem o desabafo, mas a gente não pode ficar assistindo essas coisas, né, como se fosse, como se os estudantes secundaristas pudessem nos trancafiar e fazer com o nosso destino aquilo que eles quiserem, né, bem entender. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e vamos continuar cada vez mais com os nossos olhos abertos e com a nossa veemência no protesto contra qualquer quebra institucional, qualquer devaneio, qualquer loucura, seja de qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer instituição que ela esteja trabalhando, que ela pertença. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o próximo encontro.